Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada. Nós continuamos a nossa meditação e estamos falando a respeito dos devotos, dos falsos devotos, dos maus devotos. E no parágrafo 97 nós vamos ver os devotos presunçosos. E esta é a grande maioria da igreja hoje. Devotos presunçosos. Todas as suas devoções são nesta presunção que nós vamos meditar agora. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem. Escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, e etc. Os devotos presunçosos, para começar, são amigos do mundo que escondem suas más paixões com o pretexto de serem devotos de Nossa Senhora, de rezarem a Nossa Senhora. E atrás disso vão escondendo a sua verdade, escondendo a sua vida dos outros. Ou seja, eu escondo dos outros, mas de Deus não. Então escondem atrás do pretexto de serem devotos da Virgem as suas más paixões, os maus hábitos. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque rezam o terço, porque jejuam aos sábados e pertencem à confraria do Santo Rosário, ou do Escapulário, ou às suas congregações, ou porque trazem o hábito, ou a cadeia da Santíssima Virgem, e etc. Imagina, minha gente, um cristão não pode dormir em paz se ele estiver em pecado mortal. Um cristão não pode dormir em paz se ele estiver mergulhado no pecado. E esses falsos devotos, devotos presunçosos, deitam bem com seus pecados, dormem bem com seus pecados, não choram os seus pecados. E esta é a maioria da igreja hoje, a maioria dos cristãos e dos não cristãos. O quê? Não, vai dar tempo da misericórdia de Deus. Deus vai dar tempo de nos arrependermos. Tem gente que fala, não, até no último momento Deus vai dar uma chance. Deus não vai deixar que ninguém se perca. Meu irmão, minha irmã, deixa de ser besta. Se você está vivo é porque Deus está te dando agora a oportunidade de chorar sobre seus pecados, de se arrepender e não dormir bem com suas falhas e pecados. Não vá pensando que nós seremos como Dimas, o bom ladrão, não porque roubava bem, mas porque roubou o céu, que deu tempo de se arrepender e se encontrou com Jesus na cruz. Não pense que será desta forma também para você. Por quê? Porque Dimas não conhecia Jesus. Não sabia quem era Jesus. E por isso o conheceu no último instante de vida. Agora, você que conhece Jesus, que conhece Nossa Senhora, que conhece a igreja, que conhece as devoções, não fique pensando que Deus vai aparecer para você no último instante de vida, porque Deus já se apresentou a você, você já é católico, você já é cristão. Não será na última hora que Deus te dará a chance de se converter, mas será agora. Agora, não podemos dormir bem com nossos pecados, não podemos dormir bem com nossas falhas, não podemos, devemos abominá-las, não devemos esconder achando que porque rezamos o terço, porque vamos à missa, porque jejuamos, porque rezamos o ofício de Nossa Senhora, está tudo bem e Deus nos dará a chance no último segundo. Não, quem vive assim são os pagãos, o cristão não pode viver assim. E este é o discurso da maioria hoje. Não, Deus é misericórdia, meu irmão, minha irmã, mas Deus é justiça na mesma proporção que Ele é misericórdia. A mesma proporção de amor e misericórdia é a mesma proporção de justiça em Deus. Por isso não nos enganemos. Dizem para consigo mesmo que Deus lhe perdoará, que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque rezam terço, porque jejuam aos sábados e pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou às suas congregações, ou porque trazem o hábito, ou a cadeia da Santíssima Virgem. Tem gente que acha que vai dar tempo de se confessar antes de morrer. Ah não, quando eu estiver morrendo, Deus vai me dar graça de se confessar. Dorme nesse barulho.
Não viva na graça não para ver se vai dar tempo de se confessar. Eu que não renuncio o pecado, eu que não mudo de vida, eu que não me confesso agora que estou vivo, para que se a morte me encontrar, eu estou preparado para ela. Estou preparado para me encontrar com Jesus. E trazer uma cadeiazinha de Nossa Senhora, trazer escapulário, trazer crucifixo, trazer terço, não nos salvará. Porque isso não apaga pecado. O que apaga pecado? Arrepender-se, pedir perdão e confessar os pecados. E receber a absolvição. Se alguém lhes diz que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção capaz de os condenar, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para a condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequeno de arrependimento à hora da morte será suficiente. Olha a ilusão, olha a ilusão. Se alguém olha para eles e diz assim, olha, a sua devoção está errada, precisa melhorar, precisa corrigir, precisa mudar de vida. A sua devoção está sendo manipulada pelo demônio, não acreditam. E acham que serão como Dimas. Chegou na hora da morte, Senhor, pequei. Está tudo certo. Não, não está tudo certo. Não está tudo certo. Meu irmão, minha irmã, além do tratado, leia a Imitação de Cristo. Leia o livro chamado Imitação de Cristo. Você vai meditar muito bem a respeito da morte, a respeito da graça de Deus, a respeito de viver na graça, porque Thomas de Kempis vai dizer assim, Imitação de Cristo. Você que diz que hoje não está preparado para morrer, quem te garante que amanhã você estará? A gente fala, hoje eu não estou preparado para morrer. E amanhã a gente vai estar? Claro que não. Por isso eu preciso hoje me preparar para me encontrar com Cristo, viver uma devoção profunda. E se alguém me alertar dizendo, olha, sua devoção está errada, eu preciso parar, escutar, analisar, rezar e pedir a Deus a graça de saber se eu estou andando errado ou andando certo. Se você rezar a Deus, se você pedir a luz do Espírito Santo sobre as suas devoções, sobre a sua vida, pedir para que Deus ilumine e te mostre os caminhos, Deus vai te revelar o que está errado na tua vida. Deus não vai deixar você andar no erro se você pedir para que Ele te mostre onde está o erro na tua vida. Deus não vai permitir. E para mais, são devotos de Nossa Senhora, usam escapulário, rezam diariamente, sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em sua honra, em honra de Nossa Senhora. E às vezes até rezam terço e o ofício da Santíssima Virgem, e até jejuam. Para confirmar o que dizem e para ainda mais se cegarem. Citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, e isso pouco importa. Nesta se conta como pessoas mortas em pecado mortal sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem. Ou ainda como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, obteve de Deus contrição e perdão de seus pecados no momento da morte, pela misericórdia da Virgem, sendo assim salva. E esses falsos devotos esperam mesmo. Caem em qualquer conto. Os devotos presunçosos caem em qualquer conto. Se chegar alguém dizendo assim, olha, tem gente que se morrer com escapulário e tiver em pecado mortal, Nossa Senhora vai ressuscitar para que ele seja perdoado e depois morra e vá para o céu ou vá para o purgatório, Nossa Senhora de lá tire ele. Se alguém chegar contando isso, a pessoa acredita. Por quê? Porque eu quero acreditar que haverá solução para o meu pecado que não seja a minha conversão agora. Ou seja, eu quero qualquer solução, menos mudar de vida. Eu quero qualquer solução que diga que vai ter um milagre, que vai ter algo e Nossa Senhora vai fazer algo, menos mudar de vida. Eu quero usar um amuleto, porque se você usa um escapulário de Nossa Senhora, se você traz um crucifixo, se você usa uma cadeiazinha de consagração, se você anda com o terço, mas isto não muda a tua vida, não muda a tua conduta, então você usa como um amuleto. E isso é pecado e não te salvará. Não te salvará. Porque Nossa Senhora fez a promessa do escapulário a São Simão Stock. E a promessa é que todo aquele que usasse o escapulário no momento da sua morte, estivesse usando o escapulário, Nossa Senhora particularmente, pessoalmente, iria no primeiro sábado após a morte de quem usa o escapulário, retirar a alma do purgatório. Só que eles param nisso, como eu contei.
Não dizem que a promessa de Nossa Senhora é: todos aqueles que morrerem em estado de graça, não tiverem pecado mortal. Então tem gente que usa o escapulário, vive em pecado mortal e acha que Nossa Senhora vai tirar do purgatório. Nossa Senhora não vai te tirar do purgatório, porque se você morrer em pecado mortal, você não vai para o purgatório, você vai para o inferno. Se eu morrer em pecado mortal, eu não vou para o purgatório, eu vou para o inferno. E do inferno não há Nossa Senhora, não há Nosso Senhor Jesus Cristo que tire de lá. Se foi para o inferno, ali já é o pagamento pelas nossas atitudes. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica. Grave isto. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica. Pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando se fere, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? Não pensemos, meu irmão e irmã, que falando, não, eu honro a Nossa Senhora, eu rezo o terço, eu tenho imagem da Nossa Senhora, eu uso escapulário, então eu estou liberado para crucificar Jesus de novo. Se Nossa Senhora aprovasse isso, ela estaria aprovando a crucificação de seu filho, estaria aprovando o pecado, estaria aprovando a morte, estaria aprovando o erro, e ela é incapaz disso. Não tem como isso acontecer, não tem como. Não tem como? Pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando se fere, transpassa, crucifica e ultrapassa impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com pecado. Quem ama Nossa Senhora e vive por Maria, deixa de transpassar Jesus, porque quer abandonar o pecado, quer abandonar as falhas, quer abandonar a vida de crime, para que o Senhor não seja mais ultrajado pelos nossos pecados. A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida, a mais firme. Por isso afirmo, abusar assim dela, desta devoção, é cometer um horrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna, é o menos perdoável de todos. São Luís está nos ensinando que depois da devoção à Sagrada Comunhão a Nosso Senhor na Eucaristia, esta devoção a Nossa Senhora é a mais sólida. Devotar-se a Nossa Senhora é a coisa mais sólida, porque Jesus e Maria são o sustento da nossa vida. Maria encontramos através das devoções e orações. Nosso Senhor Jesus Cristo encontramos através da comunhão eucarística e da oração. Então, quando comungamos Jesus, o encontramos vida de verdade, é Ele de verdade, o corpo, sangue é uma divindade, presença real. Na oração, o encontramos de forma espiritual, nos visita. E São Luís ensina que abusar desta devoção, e como que eu abuso dessa devoção? Abusar dessa devoção é um sacrilégio, também comungar Jesus é um sacrilégio, comungar Jesus em estado de pecado, indignamente. Claro que comungar Jesus indignamente é um sacrilégio muito maior do que o sacrilégio de abusar da devoção. Como que eu abuso da devoção? Me consagrei a Nossa Senhora, sou devoto de Nossa Senhora, então está tudo certo. Então não preciso renunciar a pecado, não preciso mudar de vida, porque Nossa Senhora já me garantiu que me salvará e eu vou para o céu. São Luís continua dizendo a respeito disso. Concordo que, para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo o pecado, embora isso fosse de desejar, mas pelo menos é preciso, e note-se bem o que vou dizer. Antes de entrar no que São Luís vai dizer a respeito disso, note-se bem, São Luís diz que para ser devoto da Santíssima Virgem não preciso ser tão santo que eu renuncie todo o pecado, embora isto seja aconselhável. Tem pessoas que pensam que não vão poder se consagrar a Nossa Senhora porque não vão conseguir renunciar a todo pecado, porque não vivem tão santamente, que a devoção é só para os mais santos, para quem já vive santamente, que não vou conseguir ser modesto, que não vou conseguir isso, aquilo. Não é para isto a devoção. Não é para quem já é santo e quem já vive tudo. A devoção é para quem quer alcançar a santidade. Para quem quer buscar a santidade. Ser devoto de Nossa Senhora, se consagrar por este método, não significa que você nunca mais vai errar, que você nunca mais vai pecar. Afirmar isso já seria pecado e um erro grandiosíssimo. Por isso São Luís diz, é preciso que, para esta santa devoção e para que ela seja válida em nós,
ter uma sincera resolução de evitar, ao menos, todo pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Percebe que eu já disse para você que tudo que Nossa Senhora pede, tudo que São Luís diz aqui neste tratado, é o que todo cristão deve viver. Porque São Luís está dizendo que para esta consagração eu não preciso ser tão santo que renuncie todo pecado, mas é preciso ter uma sincera resolução, uma firme decisão de evitar ao menos todo pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Ou seja, evitar pecado mortal para todo cristão, não só para os consagrados a Nossa Senhora. Fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Para todo cristão, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Como que eu faço violência contra mim mesmo? Sacrifício, jejum, mortificação, abstinência, renúncia. Terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário e outras orações, jejuar aos sábados. Olha o que São Luís está nos ensinando para que sejamos cristãos e consagrados a Nossa Senhora. Uma prática muito piedosa dos devotos de Maria, uma prática muito antiga é o jejum aos sábados. Aos sábados fazem jejum em honra a Nossa Senhora. Sexta fazemos o jejum da igreja, que a igreja nos manda em honra a Nosso Senhor, também por ser o dia da paixão, do sofrimento do Senhor. E no sábado, o dia dedicado a Nossa Senhora, costuma-se fazer um jejum, oferecendo os méritos do jejum a Nossa Senhora. Isto é de uma utilidade maravilhosa para a conversão do pecador, mesmo endurecido. Se o meu leitor está nesse caso, um pecador endurecido, aconselho a que faça, ainda mesmo que já tenha um pé no abismo. Olha o que São Luís está dizendo. Se o meu leitor está neste caso de um pecador endurecido, aconselho que faça esta consagração e essa devoção, ainda que já tenha um pé no abismo. Faça estas boas obras unicamente com o fim de obter a graça de Deus, obter de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem, a graça da contrição e do perdão dos pecados e a graça de vencer os maus hábitos. Ou seja, quando eu faço essa devoção e eu tenho estes propósitos de evitar todo pecado mortal, de fazer violência contra o corpo, de jejuar, de rezar o terço, de rezar o rosário, de entrar nas confrarias de Nossa Senhora, eu posso entrar aqui sabendo que, fazendo estas obras, eu estou obtendo, por intercessão da Virgem Maria, a graça da contrição e do perdão dos pecados, a graça de vencer os maus hábitos. Quer vencer os maus hábitos? Consagre-se a Nossa Senhora. Quer vencer aquilo que te leva para o abismo? Consagre-se a Nossa Senhora. Não os faça, porém, pensando que poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência, o exemplo de Jesus Cristo e dos santos e as máximas do Santo Evangelho. Eu não posso fazer esta devoção em estas práticas, aquilo que São Luís acabou de dizer, pensando que eu vou poder demorar nos meus pecados tranquilamente. Não! Eu só posso fazer se eu já tiver em mim um firme propósito, decidido de lutar e fazer guerra contra o pecado em mim, contra o pecado na minha vida. Outra espécie de devotos, os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios. Ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora, ora e pouco depois já não parecem os mesmos. A princípio abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois já não praticarão as regras com fidelidade. Mudam como a lua, e Maria esmaga-os sob seus pés como ao crescente, porque são volúveis, indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel. Como é triste para nós a inconstância. Como é triste. Porque a inconstância gera uma coisa em nós, a mornidão. E a mornidão gera repulsa. É isso que nos ensina a Bíblia, lá no Apocalipse de São João. Oxalá fosseis quentes ou frios, mas como sois assim mornos, vou vomitar-te. Ou seja, a minha inconstância gera uma hora estou quente, uma hora estou frio, uma hora quero, uma hora não quero, uma hora eu rezo terço, outra hora não rezo. Venho dizendo muito isso. Isto é o que? Uma mornidão. Sou quente, sou frio. Sou quente, sou frio. Sou quente, sou frio. Isto vai gerando a mornidão. Porque eu esquento, mas eu vou esfriando, vou ficando morno. Eu esfrio, mas esquento um pouco, passo pela mornidão de novo. E a palavra de Deus diz assim, como sois assim mornos, vou vomitar-te. O que significa isso? Deus está nos repudiando. Deus está nos rejeitando porque vivemos na mornidão, na inconstância. Não podemos viver na inconstância.
E São Luís ensina: mais vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. É melhor você fazer pouquinho, mas fazer com fidelidade, com amor, com entrega, do que abraçar o mundo e ficar morno. Do que abraçar o mundo e fazer e não fazer, faço e não faço. Seja fiel. Devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. O que é hipocrisia? Eu estou vendendo para os outros aquilo que eu não sou. Eu ando com o terço, ando com o crucifixo, ando com o escapulário, ando com a Bíblia, eu ando com a camisa da igreja, mas eu não sou da igreja, porque eu vivo tudo errado. Eu vivo tudo errado, eu penso tudo errado, eu desejo tudo errado e faço assim. Na frente dos outros, eu sou piedoso. Por trás dos outros, eu nem lembro de Jesus. Na frente dos outros, eu falo bonito de Deus. Longe dos outros, eu não quero saber de nada de Deus. Perto dos outros, eu escuto as maravilhas de Deus. Longe dos outros, eu não tenho coragem de escutar sequer uma música que fale de Deus. Quanto mais uma oração, uma leitura da palavra de Deus. Então não posso ser hipócrita. Última espécie de falsos devotos, os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua mãe. Os devotos interesseiros só buscam a Deus e a Virgem Maria com interesse de obter alguma graça, com interesse de obter alguma coisa em troca. E se não tem nada em troca, esquecem facilmente de Jesus e de Maria. Não podemos ser assim, que fazem as coisas sempre esperando outra coisa em troca. Nós somos assim com as pessoas. Eu ajudo as pessoas, eu faço as coisas para as pessoas já esperando algo em troca. Quer ver uma coisa que a gente faz em troca? Imagina um casal de namorados, de noivos, de marido e mulher. Se um diz que ama, o outro já espera, ele já diz que ama, esperando que o outro responda: eu também te amo. Porque se eu digo que amo para minha namorada, esposa ou noiva, e ela não diz de volta, ou a namorada diz para o namorado: eu te amo, e ele não responde de volta, isto já gera conflito, já gera uma inquietação. Uai, você não me ama? Porque eu já digo, esperando que o outro faça em troca. Nós buscamos a Virgem Maria e Jesus, nós rezamos a Maria e Jesus, já esperando algo em troca. Se não fazem, já gera um conflito e nós vamos deixando a oração. Não podemos ser devotos interesseiros. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo, dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo, dos devotos exteriores, que fazem consistir toda devoção em práticas externas, dos devotos presunçosos, que ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados, dos devotos inconstantes, que por leviandade variam as suas práticas de devoção, ou as deixam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas, que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons, e finalmente dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Que Jesus e Maria nos livrem de sermos falsos devotos, que sejamos verdadeiros devotos e veremos adiante as qualidades dos verdadeiros devotos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.